Fala pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês dois editores de circuitos online, tá certo? Que vocês podem usar a partir do navegador do computador de vocês. Um você monta o circuito ali, o esquema elétrico do circuito, e no outro você monta o circuito no protoboard. Eu vou mostrar primeiro o que monta no esquema elétrico, tá? É só você acessar o site circuitlab.com e aí você vai ter uma opção lá de cadastrar. Se você não quiser cadastrar, você pode utilizar ele sem cadastrar também. Então já vai abrir essa tela aqui para você. Você vai colocar New Circuit e vai abrir essa tela para você. Nessa tela você tem aqui os componentes básicos, tá? Os componentes básicos aqui no canto esquerdo. E aí só é você montá-los e fazer a simulação. Então, por exemplo, aqui para você pesquisar tá em inglês, tá certo? Mas tem os símbolos todos deles, né? São os elementos, por exemplo, DC source são as fontes DCO. Então vamos fazer um circuito simples aqui para a gente ver como é que é. Então vamos fazer um circuito série, por exemplo. Ó, eu vou pegar aqui essa fonte, mais e menos, e aí eu clico nela. Posso mudar o nome aqui. Posso botar E1, por exemplo. Posso botar aqui 10 volts. Então tem uma fonte E de 10 volts. E aí eu vou pegar dois resistores. E aí o resistor dessa forma, se você quiser, você pode girar ele. Você clica com o botão direito em cima e coloca Rotate. E aí só é conectar, passar o mouse por cima, você já vai ver um ponto, só é conectar. Vou colocar outro resistor aqui. Pronto, agora eu tenho dois resistores em série. Então aqui eu posso colocar um nome qualquer, posso botar R1, por exemplo. Posso botar 1000 ohms, que vai dar 1k ohm. Eu posso botar R2. E aqui eu posso botar 150 ohms, por exemplo. E aí eu posso simular agora. Você vai vir aqui em Run, né? E aí você vai colocar DC Simulator. E aí apareceu um erro aqui, ó. Ah tá, esse erro aqui ele ocorre por quê? Porque todo circuito você tem que colocar, você aperta S que pode voltar, você tem que colocar o terra, tá certo? Porque esses circuitos, esses simuladores, eles utilizam uma análise nodal, que a gente chama de análise nodal para fazer esses cálculos. E a gente vai ver mais para frente essa análise nodal. Então, para fazer essa análise, nós temos que ter um ponto de referência, que no caso é sempre o terra. Então, é esse carinha aqui, ó. Vocês vão botar ele, tá certo? Interessante você sempre ligar ele e num ponto que seja próximo do negativo, tá? Então você pode ligar ele num ponto que seja próximo do negativo da fonte. Então tá aqui o negativo, você pode ligar aí. Então agora bora simular. Então agora deu tudo certo, ó. Tudo certo, mas você pode ver que a gente não tá vendo aqui nada, né? Tá funcionando direitinho. Então a gente tem que adicionar também os medidores agora. Então eu tenho aqui, por exemplo, o amperímetro, né? E o multímetro. Bora medir, tá aqui, ó. Probes meters. Então aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Voltímetro, tá certo? Voltímetro. E aí eu vou girar ele aqui. Você pode usar a letra R também, tá? Então onde tem o V é o positivo do voltímetro e o amperímetro. Onde tem o A é o positivo do amperímetro. Então observe, o voltímetro, como eu falei para vocês, ele tem que ficar em paralelo. Então eu vou pegar esse voltímetro, vamos ver o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse voltímetro, eu vou medir a tensão em cima do R2. Então você vai ter que colocar aqui, ó, vai medir em cima do R2. Então esse voltímetro está medindo a tensão em cima do R2. Já o amperímetro, eu quero medir o amperímetro de a corrente de todo o circuito, né? Eu falei para vocês que o amperímetro tem que ser colocado em série, tá? Em série no circuito. Você não pode colocar um amperímetro em paralelo.
O que eu vou fazer? Eu vou abrir esse circuito, você clica aqui no pedaço dele, dá um delete, então eu abri o circuito. Então o que acontece? Esse perímetro ele tem que ficar aqui dentro desse circuito, ele tem que ter a conexão aqui. Então eu vou rotacionar ele, tá? Para deixar o positivo onde tem a letra, o A, esse Azinho aqui, junto com o positivo da fonte, ó. Positivo, agora eu abri o circuito e agora eu vou fechar, ó. Então o amperímetro ele tá num circuito. Observe que agora já apareceu aí os valores de tensão e de corrente, ó. Qual é a corrente desse circuito? 8,696 miliamperes. E a tensão em cima de R2. Qual é a tensão em cima de R2? A tensão em cima de R2 é 1, esse ponto aqui, ó, que nos Estados Unidos sempre o ponto é utilizado como vírgula, tá? No Brasil a gente usa vírgula. 1,304 volts. Se você quiser medir, por exemplo, a tensão em cima do resistor R1, você pode adicionar outro multímetro, voltímetro, né? E aí você coloca os pontos aqui. Pronto, ele já está dando valor. Observe que ele deu negativo agora. Por que ele deu negativo? Porque esse Vzinho está para cá, o positivo dele está aqui. E ele tem que estar na direção do positivo da fonte para medir corretamente, o positivo da fonte. Então a gente poderia inverter aqui, que ele já me daria o resultado positivo. E agora bora montar esse mesmo circuito no outro serviço online, né? No outro provedor online, que é o Tinkercad. Então você vai abrir aqui, ó, tinkercad.com. Se você for no Google também pesquisar Tinkercad, você vai achar, tá? E aí você vai criar uma conta, você cria uma conta free, tá? Não precisa pagar nada. E aí você vem aqui, ó, criar novo, ó, você clica aqui em circuitos, ó, circuitos e criar novo circuito. E aí vai aparecer para você essa telinha, tá? E nessa telinha que você vai colocar os componentes. Então o primeiro que a gente vai colocar é o nosso protoboard, ó, placa de ensaio. Você vai pegar a placa de ensaio. Já está aí a nossa placa de ensaio. Se você quiser mexer ela, você dá um botãozinho da direita, tá? Clica no botãozinho da direita e movimenta ela, tá certo? E aí a gente vamos montar esse circuito aqui. Eu tenho uma fonte, eu tenho um amperímetro, 2 resistores em série. Então lá na aula de protoboard eu falei para vocês como que funcionava o protoboard. Quando você passa o mouse aqui por cima das trilhas, ele já dá como que são as trilhas do protoboard, ó. Aparece uns símbolos marcando verde, ó, uns pontos, ó. Então aqui significa que todos esses pontos verdes estão conectados, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é usar uma fonte, né? Pegar uma bateria, tá? Pegar uma bateria. Aí aqui você, para rotar, você clica nela e vem bem aqui nesse símbolozinho, ó. Ele aparece aqui girar, tá? Então você pode girar. E aí a gente tem aqui, ó, quando você passa aqui no terminal, você tem aqui o positivo, tá certo? Positivo. Positivo eu vou colocar aqui nesse positivo, tá? Vou fazer aqui uma curvinha para ficar interessante. E o negativo. Negativo. Pronto, conectei. É possível também mudar a cor do fio, tá? Você pode clicar aqui nesse fio e escolher a cor, por exemplo, preto para o negativo. E para o positivo eu vou escolher o vermelho. Então já está conectado o meu barramento, o positivo e o negativo. Agora eu vou puxar, a partir desse barramento eu vou confeccionar o circuito. Então o circuito ele tinha dois resistores, né? Então aqui eu tenho um resistor, tá? Então se eu botar o resistor assim, ele está em curto, porque ele sai do ponto e chega no mesmo ponto, que aqui tudo é um curto. Então o que você tem que fazer? Você tem que girar ele aqui, ó, tá? Tem que girar para colocar nessa trilha. Ou a gente pode também colocar ele aqui, ó. Observe, agora eu tenho um ponto aqui saindo do barramento positivo, tá? Esse aqui é nosso R1. E aí ele chega nessa trilha aqui. O valor dele era
100K, né? Deixa eu pegar outro resistor. Então a gente tinha um outro resistor aqui em série, tá certo? Então vou pegar esse outro resistor. Agora eu não posso colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, eu posso fazer com que eles estejam em paralelo, né? Então eu tenho que rotacionar esse resistor. Vou rotacionar ele. E vou colocar bem aqui, ó. Então observe, eu saio do positivo e aí vem para esse resistor. E daqui, ó, vai para o outro resistor. E daqui, ó, tudo é o mesmo ponto. Você poderia colocar um jump. Agora eu vou colocar um jump por negativo, tá? Então, por negativo, botei um jump. Vou escolher aqui uma cor para ele laranja, pá. Então observe, eu tenho o resistor saindo do terminal positivo, indo para o R2, e aí o R2 voltando para a bateria, né, para a fonte. E aí a gente agora já tem o circuito simulado, ó. A gente pode colocar aqui, ó, iniciar a simulação, ó. Como você pode ver, ele não deu nenhum problema, significa que a simulação está ocorrendo ok. Agora bora adicionar os medidores, né? É só escolher aqui, ó, multímetro, tá certo? Multímetro. É porque aqui ele já aparece em português, né? Multímetro. E aí, quando você clicar no multímetro, você vai escolher aqui, ó, tensão, amperagem ou resistência, tá certo? Lembrando que para medir resistência você tem que deixar o circuito desligado. Então vamos medir tensão. Lembra que lá a gente mede duas tensões. Duas tensões. Então aqui, ó, negativo, positivo, tá certo, pessoal? Negativo. Então, positivo, ó, positivo e negativo. Quem que eu estou medindo? Qual é a tensão que eu estou medindo aqui nesse caso? Eu vou colocar aqui, ó, uma corzinha aqui, outra cor, tá? Para diferenciar. Eu estou medindo a tensão em cima do R1. Em cima do R1. Lembrando, se você clicar aqui, ó, a gente pode alterar aqui a resistência, tá? Então lá a gente tinha 1K e o R2 a gente tinha 0.15. 0.15. Observe que ele mudou até o código de cor, ele já deu o código exato do resistor. 0.15. Você pode também botar aqui só ohms e aí você pode botar 150 também. Observe que a cor não muda, tá? Então tinha 1K e 150 ohms. E a fonte, a bateria, na verdade eu não consigo mudar. Eu tenho que escolher aqui uma fonte. Tem que trocar, na verdade, tá, pessoal? Então tem que usar essa fonte aqui, porque a bateria ela é 9 volts, essa bateriazinha aí, né? Então eu vou tirar, tá? E aí eu vou colocar uma fonte certinho. E aí ela já dá a tensão, ó. A gente vai escolher a tensão. A tensão você vai colocar essa tensão aqui de 10 volts. E aí a corrente, isso aqui é a corrente máxima que ela pode fornecer. Aí vamos botar 15 aí. Que a gente viu que ele dá uma corrente aqui na faixa de miliampere, né? Então vamos botar, a gente pode botar 5, já vai. Porque toda fonte ela tem lá ela funciona, né? Mas ela tem como eu posso dizer, uma capacidade máxima de fornecer corrente. Então a fonte ela tem 15 volts, por exemplo, mas ela só consegue fornecer 1 ampere no máximo. Então se você ligar um equipamento que tem uma potência maior do que 15 watts, ele não vai funcionar, tá? Devido a essa limitação de corrente. Então eu ligo aqui o positivo. Positivo eu vou botar a cor vermelho. E eu vou ligar aqui o negativo. Negativo eu vou botar a cor preta, tá? Então se vocês quiserem também, ó, tem essa opção aqui para marcar, para ele botar uns pontinhos, tá? Então ele bota uns pontinhos, tá certo? Esse pontinho preto aqui para dizer que está conectando, tá certo? Ó, então pode fazer isso também se você quiser.
Observe que ele coloca aí os pontos, né? Coloca os pontos e os conectores, né? Como para simular mais a realidade aí. Então eu já tenho um medidor de tensão aqui, tá? Bora iniciar a simulação aqui para ver o que deu. 8,7 volts, né? Então aqui deu 9, então aqui tem mais casas decimais, lá deu uma arredondada, mas como vocês podem ver, deu o mesmo valor. Então agora eu posso botar também outra fonte, né? Porque aqui eu medi as duas tensões de R1 e R2. Então vou medir agora essa tensão aqui vem aqui, ó, multímetro, tá? Multímetro, ele já aparece aqui. E aí eu vou botar aqui tensão também. Positivo aqui, tá, pessoal? E o negativo aqui. Vou mudar a cor Vou mudar essa cor aqui, tá? Pra ficar legal. Deixa eu puxar pra cá isso aqui que ficou meio estranho, né? Vou puxar aqui pro lado, tá? Ficou meio estranho. Vou puxar aqui pro lado. Positivo. E pronto. Positivo e negativo. Então se quiser também pode tirar aqui. Vou tirar aqui que ficou meio estranho. Parece também um plugzinho jacaré, ó. Se você quiser. Pode botar no automático. Botar no normal. Então agora eu já tenho duas tensões. Vamos simular então, tá aí, ó. 8,7 e 1,3. Aqui ele dá uma arredondada, mas dá o mesmo valor. Lá deu 8,696 e 1,304. Observe que se você somar os dois, né, o circuito série, somando os dois, nós temos a tensão da fonte. Então aqui é a mesma coisa, 8,7 mais 1,3, nós temos a tensão da fonte. Se a gente quisesse mudar aqui a fonte, por exemplo, tem que parar a simulação. Podia botar 15 aqui, por exemplo. E aí a gente ia ter outros valores, mas a soma ia dar aproximadamente, tá? Aproximadamente o 15. Então vamos deixar 10. E agora a corrente. Como que a gente vai fazer a corrente, pessoal? A corrente, a gente tem que medir a corrente no circuito, né? Então observe que eu botei aqui, ó. Mas nada ia me impedir se eu quisesse botar, por exemplo, assim, o perímetro aqui, ó. Né? Se tivesse tirado aqui e botasse ele aqui, por exemplo. Porque o circuito está em série. Então a corrente é a mesma, tá, pessoal? A corrente é a mesma. Olha aí, ó. Então, deixa eu só mudar aqui, que ele tem que ser o positivo aqui, né? Porque a corrente ela vem nesse sentido, então o positivo vai cair bem aqui, né? Deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó. Então deu o mesmo valor, 8,696, ou aproximadamente 8,7 miliamperes. Então eu vou botar essa fonte no lugar desse jump aqui laranja. Então vou apagar ele e vou colocar outro multímetro aqui, ó. Colocar outro multímetro aqui. E aí eu vou botar aqui o positivo, tá certo? Positivo. Escolher uma cor aqui, um verde. E o negativo no negativo aqui, né? Negativo que vai para a fonte. E o marrom aqui. Então observe, a corrente ela vinha aqui, ó, aí ela vai passar pelo amperímetro, tá? Então tem que escolher aqui amperagem, tá certo? Amperagem. Ela vai passar pelo amperímetro, e aí vai voltar para o negativo da fonte, ó. Ela vem aqui, passa pelo amperímetro, depois vai para o negativo da fonte. Então vamos simular. Então tá aí, 8,7 mA. Então basicamente esses dois serviços aí, né? Eles são online, você não precisa instalar nada, tá? É só acessar o site e usar, tá certo? Por isso que eu trouxe eles aqui para vocês, devido à facilidade, não precisa instalar nenhum programa. Tem outros programas muito melhores, né? Tem o Multisim, por exemplo, que a gente usa, que todo mundo, pessoal da engenharia, pessoal que é técnico, mas não tem um aprofundamento maior em eletrônica, usa ele, né? Mas esse aqui, no caso de vocês, já resolve, porque eu gostaria que vocês utilizassem muito esse Tinkercad, porque esse período, né,
A gente ainda está com esse problema aí. Eu não sei se a gente vai conseguir ter aula de laboratório. E aqui, basicamente, você monta como se estivesse montando num laboratório. Quando você chegar no laboratório, não vai ter diferença. Só vou apresentar para você, ó, isso aqui é fonte, isso aqui é multímetro. O multímetro bota na escala de tensão aqui, bota na escala de amperes aqui. A fonte regula a tensão aqui e o jump vai ser a mesma coisa que você está fazendo aqui. Então, basicamente, você aprendendo a utilizar esse Tinkercad aqui, você vai saber montar um protoboard depois. Aqui tem muitos recursos aqui, tem muitos recursos. Inclusive tem até Arduino, você pode colocar um Arduino aí, programar o Arduino e simular antes de construir. Então é muito mais prático fazer isso aqui do que montar, tem um trabalho lá manual de montar tudinho e depois ver qual é o problema, o que está com defeito, por que não funcionou. Então você monta aqui, aí já analisa e aí deu certo e já vai montar na prática. E aí, se quiser, pode ir direto para montar naquela placa universal que eu mostrei para vocês na aula passada. Então basicamente é isso, tá? Então para vocês montarem os circuitos, vocês podem utilizar os dois. Ó, a diferençazinha aqui, você tem que botar sempre o terra, aqui tá o GND. Então se você não achar, você escreve aqui GND, tá? GND. E aqui não precisa, ó, não precisa botar aquele artifício, tá certo? Então ficamos por aqui. Um forte abraço e bons estudos.